Então vamos lá, pessoal. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, por favor, né? Deixe seu like, dá um likezinho aí, ó. Tem um negócio chamado like. Se inscreve no canal, né? Ajuda nós, tá bom? Vamos embora. Questãozinha número 1 mostrou aqui pra gente, ó, a distância da crista pro vale. E aí vale lembrar, pessoal, que isso aqui, ó, é metade do comprimento de onda, né? O comprimento de onda ao todo é até a próxima crista. Então nós podemos afirmar categoricamente que o comprimento de onda é 3 metros, né? 1,5 mais 1,5. A questão já disse a frequência de 10 e perguntou a velocidade. Então, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade será 3 vezes 10, que será igual a 30 metros por segundo, letra A. Bem, na questão número 2, ele perguntou o seguinte: na superposição de duas ondas, gente, vale lembrar que superposição de ondas, estamos falando de uma interferência, né? Elas estão ficando uma em cima da outra, uma interferência construtiva. E aí nós temos que lembrar o seguinte: o que é que muda na interferência? Lembra da figura? Lembra da figura? Tinha aqui duas ondinhas, elas estavam se aproximando. Quando gera uma superposição, que foi que alterou, hein? Alterou a amplitude. Então a resposta é a letra D. Na questãozinha número 3, falou o seguinte: uma corda vibra com frequência de 150 Hz, produzindo ondas estacionárias, de modo que a distância entre dois nós é de 10 centímetros. Determina a velocidade dessas ondas. Gente, lembra da dica em sala de aula? Onda estacionária, o comprimento de onda é 2 vezes a distância entre dois nós. Lembra disso? E aí o comprimento de onda vai ser 2 vezes 10, que será 20 centímetros. Calculando aqui a nossa querida velocidade, comprimento de onda vezes a frequência, 20 centímetros, gente, é 20 dividido por 100 metros, vale ressaltar isso, né? Vezes a frequência, que é 150. Então a gente corta 0 com 0, 2 vezes, dá para cortar aqui também, né? Corta 0 com 0, 2 vezes 15, 30, já era. 30 metros segundo, resposta letra D. Lembrando que isso aqui é uma dicasinha que você aprende, né? A gente mostra o porquê disso em sala de aula, tá bom? Questão 4. Assinale o que não está dentro do espectro eletromagnético. Gente, lembra do robô, né? RAM, Lux, G, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio-gama. O que não foi isso é porque é onda mecânica. Então, raio-x está ali, micro-ondas está ali, raio-gama está ali, radiação infravermelha está ali. Qual vai ser nosso gabarito? Letra D, ultrassom. Questão número 5, ela fala sobre uma fibra óptica, né? Vamos lembrar da sala de aula também, né, gente? O que é que você tá vendo aqui? Olha pra cá, ó. Lá vem a fonte de luz, tá batendo aqui, tá fazendo o quê? Tá voltando. Bate, faz o quê? Volta. Bate e volta. Bate e volta. Que fenômeno é esse que faz isso, hein? Que fica batendo e voltando? Reflexão, né? Se batesse e passasse, seria uma refração. Então aqui a gente tem uma reflexão. Difração não é, né, gente? Difração é contornar obstáculos. Refração a gente acabou de dizer que não é. Polarização é um filtro de luz. Eita, desculpa que eu estou eliminando as alternativas erradas, né? Que ele perguntou quais são os conceitos associados para entender a propagação da luz, né? Então, difração não, realmente aqui não é. Refração também não é. Polarização e reflexão total. Polarização não tem. Polarização imaginária também não tem. Só sobrou a letra E. Ângulo, limite e reflexão total. Porque vale lembrar, e aí é uma situação importante, tá? Que para ocorrer a reflexão precisa passar de ângulo limite. Isso aqui é uma coisa que a gente vê na nossa aula de óptica geométrica. Em óptica geométrica a gente fala sobre isso. Para você conseguir gerar uma reflexão, você precisa ter um ângulo maior do que o ângulo limite. Por que isso acontece? A aula de óptica geométrica, tá bom? Então vamos continuando aqui. Questãozinha agora de número 6. Falou sobre o forno de micro-ondas. Perguntou o seguinte: o fenômeno físico que explica o princípio de funcionamento do forno de micro-ondas é qual? Gente, micro-ondas, presta atenção todo mundo, tá? Tem relação com dois fenômenos. Pode ter relação com ressonância e pode ter relação com interferência. A gente não tem onda contornando obstáculo no micro-ondas, não tem. A gente não tem filtro de luz no micro-ondas, não tem. A gente não tem absorção, a gente nem fala de absorção necessariamente na prova. Então,
O que é que sobrou pra gente? Ressonância e interferência. Como é que funciona o micro-ondas? Simples demais, pô. Como é que funciona o micro-ondas? Você liga, ele vibra, o micro-ondas vibra as ondas na mesma frequência, preste atenção, tá? Vibra na mesma frequência que a água dos alimentos, e aí por ter frequências iguais, esse alimento aqui ele começa a esquentar. E esse fenômeno que nós temos em frequências iguais, a gente chama ele de ressonância. Vale ressaltar isso, tá? E qual é a relação da interferência com micro-ondas? É porque o micro-ondas ele é feito de ondas estacionárias. Atenção, o micro-ondas ele é feito de ondas estacionárias. E o que é que isso significa? Significa dizer que tem pontos das ondas estacionárias, aí eu quero que você lembre da figura em sala de aula, existem esses pontos aqui chamados de nós de uma onda estacionária, e olha o que eu vou contar para você, tá? Aqui eu tenho amplitude, né? Eu tenho muita amplitude. Aqui no nó eu tenho amplitude? Professor, não tem amplitude. A amplitude é igual a zero. Sabe o que isso significa dizer? Que aqui não tem intensidade. A intensidade aqui vai ser zero. A intensidade nesse ponto ela vai ser nula. Professor, parece uma interferência destrutiva, né? Parece, de modo geral, tá? Parece, não vou dizer que não parece. Mas aqui, principalmente, você vê, nesse ponto que encontra aí, que não tem amplitude, a intensidade dela é o quê? Nula. Se não tem intensidade, o que é que acontece? Esses pontos do micro-ondas, os nós aí do micro-ondas, não irão esquentar, certo? Então, assim, quando você coloca um prato no micro-ondas, se ele não girar no micro-ondas, você vai perceber que tem uma parte que fica fria do prato e tem parte que esquenta muito. E isso acontece por conta dessas ondas estacionárias, tá bom? Mas não foi o que ele falou na questão, né? Na questão, basicamente, ele perguntou do princípio de funcionamento. Se ele perguntasse por que é que tem pontos que esquentam muito e tem pontos que não esquentam nada, aí a resposta seria interferência, tranquilo? Mas nessa questão aqui, princípio de funcionamento, ressonância. Tanto que o pessoal fala assim, vai fazer um cuscuz no micro-ondas, vai colocar um negócio no micro-ondas, bota um pouquinho de água em cima, né? Que é para poder esquentar, porque é principalmente as moléculas de água que vão ser esquentadas. Então vamos nós, questão número 7, né? Falou o seguinte, ondas de rádio, com base no fundamento da teoria sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa incorreta. Vale ressaltar a pergunta que é da incorreta, tá bom? E aí eu quero que você perceba que a letra B e a letra E, elas são muito parecidas, tá? As ondas eletromagnéticas nunca mudam sua direção de propagação quando passam de um meio para o outro, sempre transmitindo matéria e energia a grandes distâncias. Perceba a letra E. As ondas eletromagnéticas mudam a sua direção quando passam de um meio para o outro, sempre transmitindo energia a grandes distâncias sem o transporte de matéria. Gente, percebe que são alternativas parecidas? O que é que isso quer dizer? Que uma das duas vai estar certa, a outra vai estar errada. Qual a alternativa que está errada? A alternativa letra B. Porque nós devemos lembrar que onda não transmite matéria. A onda ela só transmite o que, gente? Energia sem um transporte de matéria. Então a letra E está certa. Vamos olhar as outras, né? O campo elétrico e o magnético são perpendiculares à direção de propagação, que significa que são ondas transversais. Verdadeiro. Lembra que toda onda eletromagnética, eu coloquei isso no quadro, toda onda eletromagnética ela é o quê? Transversal. Onda eletromagnética tem o quê? Um campo elétrico e um campo magnético, beleza? Letra C. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Perfeito, gente. A luz pode se propagar no vácuo, o ultravioleta pode se propagar no vácuo, já o som não pode. Letra D. Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que, por sua vez, produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grande distância. Gente, apesar de não termos falado e não falarmos sobre isso necessariamente dentro da sala de aula, você percebe que tudo que ele falou faz sentido. Né? Perceba que tudo que ele falou aqui tem referência realmente com uma onda eletromagnética. Pô, o que é uma onda? Tem variação de campo magnético? Tem. Pode produzir campo elétrico? Pode. Falaremos disso em eletromagnetismo. Produz campo magnético? Produz. E assim vai permitir que leve energia? Vai, porque toda onda ela leva energia. Informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Então aqui está o quê? Verdadeiro. Vamos para 8. Utilizando um vibrador com frequência de 20 Hz, aplica-se uma onda transversal sobre um fio preso pelas extremidades. A distância média entre dois pontos que permanecem em repouso é de 32 centímetros. Determina a velocidade desses fios. Gente, basicamente, né, ele tinha uma onda transversal, tinha uma onda aqui transversal, né, tem um vibrador, uma onda transversal. Aí a questão falou, olha, a distância entre dois pontos consecutivos, por exemplo, esses dois, dá 32.
Vale ressaltar, né, gente? Para poder chegar no comprimento de onda, eu vou ter que colocar o quê? Mais 32. Então, o comprimento de onda será de 64 centímetros. Aí ele quer saber a velocidade. A velocidade vai ser o quê? 20 vezes 0,64, né? Que colocou para metros. Gente, lembra de usar aquela técnica meia a dobrar. Quanto é a metade de 20? A metade de 20 é 10. Quanto é o dobro de 0,64? Professor, peraí, o dobro de 6 é 1,2. Então, peraí, 0,6, o dobro é 1,2. E o dobro de 4 é 8. Gente, 1,28 vezes 10 vai dar quanto? 12,8 metros por segundo, letra A. Nona questão. Em dias quentes, quando viajamos em uma estrada asfaltada, olhando ao longo do asfalto, temos às vezes a impressão de que ele está molhado, gente. Essa impressão de que o chão está molhado é um fenômeno chamado de miragem. E o interessante é que ele já falou aqui, ó, causar as miragens. A miragem ela é causada por conta de dois fenômenos. É causada por conta da refração durante as camadas de ar e é causada por conta da reflexão próxima ao chão, beleza? Então a alternativa pode ser qualquer uma dessas duas, tá? Pode ser tanto refração como reflexão. Normalmente a questão de prova só vai trazer uma delas, tá bom? Se trouxer duas delas, aí você vai ter que analisar porque vai ter algum detalhezinho aí que o cara tá colocando assim para você poder se ligar, viu? Mas aqui, ó, polarização não é, interferência não é, difração não é, decomposição não é, reflexão total, letra E. Tranquilo todo mundo? Aquele abraço. Lembra, meu santo, de dar o like no vídeo. Não esquece, dá o like. Compartilha com os amigos, coloca um simulado aí pra ele fazer, tá? Valeu e até a próxima.